Olá, no JBN de hoje nós vamos falar sobre a importância da qualificação profissional. O mercado exige cada vez mais dos candidatos. Um especialista vai conversar com a gente sobre isso. O auxílio emergencial. Os beneficiários do Bolsa Família começaram a receber hoje a primeira das 4 parcelas de R$ 300. E nós vamos conhecer também a história e o trabalho de uma missionária brasileira que vive na África a missão de colaborar para a formação bíblica de comunidades carentes. O JBN de hoje já está no ar. Uma boa noite para você. O Jornal Boa Notícia desta quinta-feira está começando agora. Muito obrigado pela sua audiência. Você já viu aí na nossa escalada que tem bastante coisa na edição de hoje, né? E eu quero começar falando sobre o auxílio emergencial. Os beneficiários do Bolsa Família começaram a receber hoje a primeira das 4 parcelas de R$ 300. O calendário segue até o dia 30 de setembro, seguindo sempre o número de identificação social, o NIS. Além deles, hoje também foram liberados saques e transferências de novas parcelas do auxílio para quase 4 milhões de beneficiários nascidos em dezembro. Com isso, a Caixa conclui mais um ciclo de pagamentos do benefício. Recentemente, o governo federal decidiu fazer ajustes no programa. E quem tem mais informações sobre isso para a gente é a Carol Matos. Carol, boa noite para você. Boa noite, Wilker. Boa noite a todos. Pois é, no início do mês, o governo federal prorrogou o pagamento do auxílio emergencial até o fim deste ano, no valor de R$ 300. Mas apenas trabalhadores que receberam a primeira parcela do benefício em abril é que vão ter direito a todas as 4 parcelas, de setembro, outubro, novembro e dezembro. Quem passou a receber o auxílio a partir de julho, por exemplo, só terá direito a 5 parcelas de R$ 600 e a mais uma parcela de R$ 300, que será paga em dezembro. Com isso, os aprovados no 7º lote devem ficar sem nenhuma parcela de R$ 300. São aqueles inscritos nas agências dos Correios entre 8 de junho e 2 de julho e trabalhadores que tenham feito a contestação entre 3 de julho e 16 de agosto. Para evitar aglomeração nas agências da Caixa, dúvidas sobre o auxílio emergencial podem ser esclarecidas pelo telefone 111. Eu volto para o estúdio com você, Wilker. Obrigado, Carol, pela sua participação. E olha, a taxa de desemprego no Brasil segue alta. No trimestre encerrado em junho, ficou em 13,3%. São 12,8 milhões de desempregados aqui no país, isso oficialmente. E não é segredo para ninguém que quem se prepara tem mais chances de conquistar uma vaga no mercado de trabalho. Segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, pessoas com curso técnico ou profissionalizante têm 38% mais chances de conseguir um emprego formal de carteira assinada. E o salário pode ser 13% maior também. E é sobre a importância da qualificação profissional que eu vou conversar com o diretor de Educação e Tecnologia do SESI-Senai, Claudemir José Bonato. Boa noite, Claudemir. Então, continua sendo muito importante, sendo fundamental a busca por uma qualificação, né? Boa noite, Wilker. Cumprimento a você e a todos os telespectadores do programa Jornal Boa Notícia. É um prazer estar aqui para falar de um tema que é relevante, especialmente nesse momento, né, em que muitos brasileiros estão aí buscando a sua oportunidade no mercado de trabalho, a sua recolocação, especialmente após essa grave crise que todos nós estamos vivendo e ainda enfrentando, né, que é a crise da Covid, essa pandemia que assolou o planeta como um todo. De fato, os dados, os números que você traz e as referências estatísticas são verdadeiras, tanto do ponto de vista do quantitativo de desempregados hoje no Brasil, quanto da importância do processo de qualificação como uma alternativa para a recolocação dos profissionais no mercado de trabalho. A educação profissional como um todo, ela passa a ser, sempre foi, né,
mas neste momento mais relevante ainda, porque através de programas de curta duração, na casa de 160 a 200 horas, é facilmente, em curto espaço de tempo, de absorver uma nova competência, desenvolver, né, uma nova habilidade profissional e estar apto a se recolocar no mercado de trabalho com um diferencial, né? Porque, na verdade, nós temos também um processo de mudança da tecnologia que vem afetando as profissões no mundo inteiro e os trabalhadores, para se manterem ou se recolocarem, precisam necessariamente se requalificar. A educação profissional é a grande alternativa do momento como uma solução, né, para que as pessoas possam buscar o seu novo espaço no mercado. Com certeza. E com o aumento do trabalho em home office, que tipo de competência está sendo mais desenvolvida? Em que os cursos eles precisam ficar atentos? O que eles estão exigindo dos profissionais agora no mercado de trabalho, principalmente com a atuação maior em casa, no home office? Uma das competências principais nesse momento de transformação, né, dos postos de trabalho é a capacidade do trabalhador de demonstrar sua fluência digital, né? Então, a habilidade em liderar com todas as ferramentas tecnológicas, aquelas que estão à disposição por meio das plataformas que as empresas constroem, para poder, né, entregar o seu serviço, entregar o seu talento, a sua competência naquela modalidade que nós chamamos à distância e que hoje a legislação já está trabalhando, né, de maneira clara e reconhecendo o trabalho em home office. Então, você dominar essas ferramentas para poder executar a sua atividade, fazer a entrega dos projetos e dos compromissos que você assume, sem dúvida nenhuma, é uma das competências essenciais hoje para você encarar, né, esse novo mundo, esse novo mercado que também está em profunda transformação neste momento. Para muita gente, o fundamental é o valor. O valor de um curso. Muita gente até deixa de fazer o curso por causa do preço. No caso do Senai, existe curso de baixo custo, cursos de graça? Como que é isso? Como que as pessoas fazem para procurar um curso que vai se adequar a ela e adequar também ao orçamento dela? Então, em todo o Brasil, né, a gente tem várias possibilidades, várias opções sendo ofertadas para o trabalhador brasileiro acessar programas, acessar cursos, se qualificar, muitos deles, Wilker, inclusive de forma totalmente gratuita, né? Através dos nossos portais, pela internet, os interessados podem procurar nos Senais do Brasil inteiro, né, as oportunidades de qualificação que têm preços extremamente acessíveis e aquelas, né, que também estão à disposição de forma totalmente gratuita. Apenas para citar um exemplo aqui, só no estado de Goiás estão sendo oferecidas hoje, em termos de qualificação profissional, que são cursos entre 160 e 220, 240 horas, mais de 20 mil vagas de qualificação profissional gratuitas, né? Então, o telespectador do jornal Boa Notícia pode acessar os portais pela internet, né? Fazer contato através dos nossos canais de comunicação e identificar dentro daquele portfólio, daquele rol de opções que nós estamos oferecendo, aquela qualificação que mais está alinhada ao seu desejo ou, de repente, a oportunidade que o trabalhador está identificando no mercado, mas, eventualmente, por não deter a qualificação, ele está tendo dificuldade de acessar. Então, os portais nossos pela internet estão à disposição com todas as informações, oferecendo aí um universo gigantesco de opções, inclusive gratuitas. Tá certo. Só para a gente esclarecer para quem está assistindo a gente. Tem curso para todas as escolaridades, né? Para quem tem ensino médio, para quem tem só o fundamental, todo mundo, se procurar, vai encontrar um curso que aceita, um curso que dá certo, né? Não, viu, Wilker? Não só para todas as escolaridades, como opção, né, a partir dos critérios de ingresso, mas também em todas as áreas, em todas as atividades, né, da indústria brasileira que hoje demanda qualificação profissional. A nossa diversidade é muito grande e tem uma qualificação para cada desejo e para cada necessidade do povo brasileiro. Tá certo. Obrigado, Claudemir, pelas informações, pelos esclarecimentos. Então, você aí que está em casa, está buscando uma recolocação, está buscando um primeiro emprego, mesmo durante a pandemia, é só ir atrás aí de uma qualificação maior. A gente sabe que é fundamental para continuar aí no mercado de trabalho. Obrigado, viu, pelas informações. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. A gente segue com o JBN de hoje. Olha só, alimentação, tratamento médico e apoio para empreender.
Esse tipo de assistência social que índios venezuelanos têm recebido da Arquidiocese da Paraíba. Veja na reportagem da Carol Matos. Crianças, adultos e idosos. Ao todo já são 222 índios venezuelanos acolhidos desde o início deste ano pela Arquidiocese da Paraíba, na capital João Pessoa. Para fugir da grave crise política, econômica e social que atinge o país, esse projeto social ele inicia a partir do momento em que o Ministério Público Federal, quando vê um grupo de índios recém-chegados a João Pessoa no mês de março, andando pelas ruas com crianças sem ter onde dormir e comer, o Ministério Público Federal entrou em contato com a Arquidiocese para que nós pudéssemos fazer o acolhimento a estas famílias indígenas da Venezuela. Em casas-abrigos, como são chamadas, os índios recebem toda a assistência social, incluindo a alimentação, tratamento médico e apoio para empreender. É por meio de doações de materiais básicos de artesanato que eles confeccionam acessórios típicos da cultura venezuelana. Mas são muitos os desafios deste trabalho. Além de não falarem português nem espanhol, coincidência ou não, no início da pandemia do novo coronavírus, em março deste ano, o padre Egídio conta ainda que 150 índios estavam infectados pela Covid-19. O fato surpreendente é que nenhum deles manifestou sintoma algum e todos se recuperaram. A primeira coisa que a gente fez foi tirá-los, levá-los para um lugar fora da cidade para passar a quarentena. E ficamos acompanhando com médicos voluntários diariamente se alguém desenvolvia alguma doença em vista do coronavírus. E para nossa surpresa, e graças a Deus, eles passaram 30 dias afastados em quarentena e nenhum teve sequer uma dor de cabeça. Depois nós fizemos o teste novamente e negativou em todos eles, dando o IgG alto. Outro fato que chama a atenção, inclusive de pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba, é a grande presença de índios venezuelanos no Nordeste brasileiro. Segundo dados do IBGE, a população indígena ocupa cerca de 5 regiões do país, mas o Norte e o Nordeste têm a maior concentração desses indivíduos. Por enquanto, segundo a Diocese da Paraíba, os índios não têm data para irem embora. Um trabalho humanitário de extrema importância não só para os indígenas, mas também para quem ajuda o projeto a seguir em frente e que aprende com ele. Em meio a toda essa pandemia, em meio a todas essas incertezas, a gente todos os dias consegue tirar de tudo aquilo ali que nós estamos acompanhando sinais de esperança e de vida para todos nós. É isso, que trabalho mais bonito, né? Parabéns a todos da Diocese da Paraíba que se dedicam, então, a receber esses irmãos que buscam ajuda aqui no nosso país. Parabéns mesmo pela iniciativa. E a seguir, nós vamos conhecer a história e o trabalho de uma missionária brasileira que vive na África a missão de colaborar para a formação bíblica de comunidades carentes. Eu te conto essa história daqui a pouco. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da FIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Eu já estou de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe que você pode participar, colaborar aqui com o nosso jornal, né? Então encaminhe para o nosso e-mail a sua sugestão de pauta, sua foto, seu vídeo. Eu quero que você nos ajude a fazer o JBN. Então me conta o que você quer ver aqui. O nosso e-mail você já conhece, é o jbn@tvpaeterno.com.br. E olha só, nos destaques do noticiário internacional, a gente vai saber mais sobre os estragos provocados pelo furacão Sally nos Estados Unidos e a decisão do país de Barbados destituir a Rainha Elizabeth II do cargo de chefe de Estado. Acompanhe comigo.
O furacão Sally causou diversos estragos nos Estados Unidos. Além de inundações, a tempestade provocou o desaparecimento de uma pessoa e a morte de outra. Centenas de moradores precisaram de resgate no Alabama. Segundo autoridades locais, os danos foram piores do que o provocado pelo furacão Ivan, que passou pela região há pouco mais de 2 semanas. E o governo do país caribenho de Barbados quer destituir a Rainha Elizabeth II do cargo de chefe de Estado e se tornar uma república, reavivando um plano discutido várias vezes no passado. O Reino Unido afirma que a decisão caberá à ex-colônia. O país conquistou a independência em 1966, mas manteve o vínculo formal com a monarquia britânica, assim como outros países que também já fizeram parte do Império. Barbados dará o próximo passo em direção à soberania plena e se tornará uma república quando celebrar o 55º aniversário da independência em novembro do ano que vem. E agora é momento da gente falar sobre o nosso planeta. O ozônio é um dos gases que compõem a atmosfera terrestre. Cerca de 90% de suas moléculas se concentram entre 20 e 35 quilômetros de altitude. É a região denominada camada de ozônio. Sua importância está no fato de ser o único gás que filtra a radiação ultravioleta do tipo B, nociva aos seres vivos, provocando danos à visão, envelhecimento precoce e desenvolvimento de câncer de pele. Este é o assunto da reportagem que você acompanha junto comigo a partir de agora. Nosso planeta é envolvido por uma capa protetora que chama camada de ozônio e por isso precisa de ser preservada. Para conversar sobre este assunto, vamos conversar com Aldo Muro Júnior, que é doutor em ciências ambientais. Aldo, para começar, nós sabemos então que a camada de ozônio protege tanto os animais como as plantas, os seres humanos. Então eu queria que você explicasse para a gente detalhes de como que é a camada de ozônio e qual que é a função dela mesmo para o planeta. O ozônio, ele é prejudicial na camada, na troposfera, ou seja, a camada até uns 25 quilômetros que nos protege. Ele é tóxico, e então em grandes quantidades ele não existe. Na estratosfera, ele já tem um efeito completamente distinto, porque ele é o único gás capaz de filtrar a radiação ultravioleta que advém do nosso corpo celeste maior, né, do Sol. Bom, essa camada de ozônio, ela não tem nada a ver com o efeito estufa. A estufa no nosso planeta é muito interessante, porque ela tem que manter um certo nível de temperatura dentro do nosso planeta propriamente dito. A camada de ozônio, ela protege a radiação ultravioleta, mas não é o efeito estufa. Tá? O efeito estufa é o excesso de poluentes, de gases que aumentam a temperatura interna. Aldo, mas o que isso tem a ver com camada de ozônio? Ela também não aumenta a temperatura interna do planeta? Sim. Quando há esse buraco na camada de ozônio, a radiação ultravioleta penetra no planeta, incrementando a temperatura, sobretudo nos polos, né? Na Antártica isso é muito sentido. Então nós temos o descongelamento das geleiras, nós temos o incremento de volume de água e aqui, em todo o orbe, nós temos uma radiação mais intensa provocando problemas na visão, problemas de pele, envelhecimento precoce e toda alteração de biota. Então, esse é o problema da camada de ozônio, que a radiação ultravioleta penetra e acaba tendo uma incidência muito maior do que se não houvesse essa proteção. Nós podemos observar, Aldo, que a camada de ozônio, então, provoca uma grande influência na vida de toda a sociedade. O que nós, como cidadãos, podemos fazer, então, para preservar a camada de ozônio? Reduzir combustíveis fósseis. Temos que usar menos os veículos, comprar menos equipamentos, diminuir o consumismo. Isso tudo promove questões ambientais. E, por fim, na Itália, hoje, está havendo um mercado negro, em toda a Europa, a Itália já ressaltou isso, de venda dos antigos CF6. Hoje não temos mais os CF6, temos poucos, temos HF6, que não afetam tanto, né, que são esses gases que são usados em refrigeração. Ora, há um mercado negro de CFC. As pessoas estão comprando esse gás para colocar novamente em produtos de refrigeração, para fazer lavagem de peças. Então, tentar comprar produtos de empresas verdes, selo verde, Aldo, mas isso hoje é mais caro. Sim, é mais caro hoje.
Mas se as pessoas deixarem de comprar aquelas que não têm o selo verde, não se preocupam com isso, essas empresas vão quebrar e a tendência é que todas se preocupem com a economia circular e com produtos de qualidade ambientalmente quase corretos. Então o preço também vai reduzir desses. É isso aí, eu te convido agora a conhecer uma verdadeira missionária da Palavra de Deus. A Elizabeth Coraza vive hoje na África e trabalha na formação bíblica de comunidades carentes. É uma história inspiradora que você acompanha a partir de agora. Levar a palavra de Deus para quem tem sede e fome do pão da vida. Incentivar a leitura das Sagradas Escrituras como uma das ações mais importantes para todo cristão. Essas são algumas das missões vividas pela irmã Elizabeth Coraza, da Congregação das Filhas de São Paulo, também conhecida como Irmãs Paulinas. Já são quase 30 anos dedicados ao trabalho de evangelização no Brasil e no exterior. Hoje, ela está na Angola, país no sul da África, e nos conta como é a formação bíblica de comunidades mais carentes por lá. A minha experiência é com pessoas nas cidades e pessoas também no interior. E pessoas que muitas não sabem ler. E aqui vem um aspecto importante, que é a dimensão da oralidade. O povo bíblico aprendeu e viveu e celebrou a sua fé. E depois colocou os textos por escrito. E assim eu faço também essa experiência aqui. Eu dou curso, chama-se a província, o estado de Kwanza Norte. A cidade é Lucala, né? Para eu chegar até lá, isso eu estou falando uma realidade antes de pandemia, que agora a gente tem essa situação no mundo inteiro. Né? Nesse momento, eu também não posso me deslocar, nós estamos ainda com cercas sanitárias por causa da situação da pandemia do Covid-19. Mas antes, então, eu me deslocava uma vez por mês. Para eu chegar até lá, a gente não tem aqui ainda transporte organizado, a gente vai por lotação. Você chega num local, numa praça, e aí você vê os vários carros que se colocam lá à disposição para fazer esse transporte. Enche de passageiros e vamos. Pegamos a estrada, são praticamente 2h30 de Luanda para chegarmos até lá. E ali eu tenho pessoas que não sabem ler, mas tem a sabedoria da vida, a sabedoria do conhecimento. E claro, nós fazemos um caminho de aprendizado. A gente tem os livros, né, subsídios, e nesse momento a gente usa o material a partir aí do Brasil. Estamos já fazendo um caminho também para uma maior adaptação ao continente africano. Mas a partir da palavra, então, a gente vai descobrindo, vamos partilhando. Quem sabe ler ajuda, quem não sabe ajuda com a sua experiência de vida e sabedoria. No Brasil, já são quase 50 anos da tradição que dedica um mês para o estudo mais aprofundado da Bíblia. É em setembro que a igreja chama todos os fiéis para um período de maior reflexão. Com tanta experiência diante de um trabalho tão nobre, a irmã Elizabeth nos lembra como a fé e dedicação devem andar de mãos dadas quando o assunto é evangelizar. Acredito que um dos grandes desafios é chegarmos a todos com a palavra. Que é um desejo aí do Brasil, é um desejo nosso aqui. Que as pessoas tenham acesso à palavra. Eu só tenho que agradecer, porque eu me sinto uma pessoa privilegiada. Fazer a experiência que eu faço é uma grande graça de Deus. Eu sinto que é um grande aprendizado também. Porque falar de Bíblia é falar da vida, né? É a vida que se envolve e Deus é que ilumina a vida e, ao mesmo tempo, também as pessoas se sentem iluminadas pela palavra. O exemplo vivido pela irmã Elizabeth retrata bem isso. O nível de desigualdade social é muito grande, muito grande. Vamos dizer assim, sei lá, se 2% ou até 5% esteja com os valores, né, a economia nas mãos, os outros, tipo 90% até da população, é trabalho informal. Sabe o que significa isso? Ter que você trabalhar no dia a dia, é colocar a sua bacia sobre a
cabeças, isso as mães, as chamadas mamás, fazem isso todos os dias. Não agora, nesse tempo da pandemia, que aí é outro desafio, porque também tudo é muito limitado, né? Então, quer dizer, nós temos N desafios para ir superando, mas aí que está o bonito, né? No meio de tudo isso, eu vejo assim, os grupos que nós fazemos aqui, e aí eu falo uma experiência que eu tive na semana passada, né? Nós ficamos com muita dúvida se íamos começar ou não os novos grupos de formação bíblica da visão global da Bíblia. E decidimos que, como é possível, nesse momento, trabalhar até com 50 pessoas, então nós abrimos. Quer dizer, eu tive, os 2 grupos, nós tivemos 50 pessoas participando. E todas as inscrições nós fizemos com os nossos locais de oração, né, as nossas igrejas, mas locais de oração, não as pessoas, fechadas. Então aqui nós podemos ter um elemento para ver a busca e a sede da palavra de Deus. É isso, e é com esse exemplo bonito de fé e de trabalho missionário da irmã Elizabeth que eu quero finalizar essa edição do JBN. Muito obrigado pela sua companhia de hoje. Amanhã eu estou de volta, o nosso encontro está marcado, é às 6h15 da noite. Você, é claro, é meu convidado especial. Até lá!